Inquiriu Paulino. Fisicamente, sim, mas você constatará que cada passagem que nos conduz ao interior do orbe é ocupada por entidades de natureza diferente. É como se os iguais, ou semelhantes, naturalmente se reunissem e formassem uma comunidade. Esta é a caverna dos monges beneditinos. Firmemos o pensamento e procuremos estar vigilantes o tempo todo. Assim que entramos, nos esgueirando, inicialmente, por estreitos e lúgubres corredores, tivemos a nítida impressão de que recuara no tempo, cruzes e tochas embebidas em resina, que penumbravam o ambiente, psiquicamente me retinham a época da chamada Idade das Trevas, quando o próprio sol parecia brilhar de modo mortiço no firmamento. Diversas imagens de santos, a maioria danificadas, e quadros estranhos com figuras exóticas se abrigavam em nichos nas paredes, recobertar por velas derretidas. Evitando provocar o menor ruído, começamos a escutar um rumor de vozes que aumentava, à medida que avançávamos. Do que se trata? Indaguei, baixinho, ao Dillon. São monges recitando mantras. Mantras. Mantras das trevas, redarguiu o companheiro, sem maiores explicações. Descíamos sempre, o ar ia se tornando praticamente irrespirável e, a mim e ao Paulino, o calor fazia transpirar como em sauna. Fiz questão de reparar que o instrutor se mantinha impecável, sem o menor sinal exterior de estar sofrendo com a situação que tanto nos incomodava. Maior silêncio e vigilância agora, solicitou-nos. O corredor, que se subdividia numa encruzilhada em diversos outros adiante, dava para um salão de dimensões razoáveis, onde, tive o capricho de contá-los, 16 monges encapuzados, em posição de lótus e com as mãos postas, coladas à altura do peito, murmuravam, de forma cadenciada e rítmica, palavras desconhecidas. Todos estavam voltados para a mesma direção, de costas para nós, com os olhos fixos numa saliência natural da rocha, concentrados em meia dúzia de fotos que se enfileiravam, uma ao lado da outra. Reconhecendo praticamente todos os personagens ali representados, que foi, com crescente espanto, identificando um a um, em sua condição de médiuns a serviços da causa espírita, dentre eles, apenas Chico Xavier havia desencarnado. Não pude evitar a pergunta: o que estão fazendo? Orando, respondeu o Dillon, reticencioso. Orando? Sim, inspirados nos propósitos inferiores que os arruinam. Estão, Inácio, emitindo vibrações negativas, através da força mental em conjunto. Como existem os que se reúnem para o bem, há os que se congregam para o mal. Observemos, convidou o companheiro. Em intervalos de, aproximadamente, 15 em 15 minutos, um dos monges interrompia a recitação dos mantras e, pronunciando o nome de um outro médium, cuja fotografia era a seguinte na ordem em que se encontravam expostas, exortava: agora, pensemos em fulano de tal. Fixemos-lhe a imagem e dardejemos contra ele. Trata-se de ferrenho adversário de nossas aspirações. Nódulos de forças mentais, nódulos de forças mentais, concitava-os. Mentalizemos cada um dos órgãos de seu corpo, da cabeça aos pés. Precisamos adoecê-lo. Oremos, meus irmãos, com mais fé em nossa capacidade de influenciar. Fulano de tal, repitam comigo, concitava-os. E, após repetir o referido nome, em uníssono, por 3 vezes, os monges como que caíam em transe e, pondo-se a balançar para frente, murmuravam: um. Sem dificuldade, notei que, dos olhos, da boca e, principalmente, da fronte de cada um dos sinistros integrantes do grupo, partiam escuras emanações, à semelhança de raios que atingiam o alvo de maneira ininterrupta. Estão orando o terço das trevas? Balbuciei, horrorizado. Por quanto tempo conseguem ficar assim? Por horas seguidas,
esclareceu Odilon, e, quando se esgotam, são substituídos por outros. O bombardeio não se interrompe, meu Deus, a que nossos irmãos se expõem. Se eles soubessem, haveriam, Inácio, de orar com maior frequência e não ofereciam tantas brechas aos adversários, criariam uma couraça protetora que, com certeza, os eximiria de muitos problemas espirituais e físicos, interferindo na sintonia com aqueles que desejam estabelecer, com os companheiros encarnados, um contato mediúnico saudável e produtivo. Não poderíamos, questionei, no sentido de socorrer os nossos cooperadores sob a mira das trevas, organizar um movimento inverso, contrabalançando-lhes a ação? A nossa técnica, conforme você sabe, é diferente. Os nossos irmãos não se encontram sem cobertura do nosso plano, completamente à mercê das forças mentais negativas que se organizam com o intuito de prejudicá-los. Ainda que, precisamos levar em conta a questão da sintonia, que, no fundo, não deixa de ser uma questão de preferência, até mesmo assimilando o que positivo ou negativo para si. Os nossos irmãos estão no pleno exercício de suas faculdades. O médium, primeiro, médium para si mesmo. Os companheiros das fotos são sempre os mesmos? Ponto de interrogação, perguntou Paulino. É evidente que não. Periodicamente, elas são substituídas por outras, de acordo com o interesse momentâneo dos monges. Estou impressionado. E logram o seu intento. Tornou o jovem amigo. Ainda que não completamente, muitas vezes sim. Infelizmente, são muitos os que, por invigilância prolongada, consentem que esses nódulos de forças mentais se lhes instalem no corpo espiritual, passando a vampirizá-los. Diversas patologias de origem psicossomática, difíceis de serem erradicadas, podem, então, se instalar. Efetuando um pequeno intervalo, Odilon continuou: o único que sempre está na lista negra dos monges é Chico Xavier. O seu nome nunca sai do foco das vibrações negativas dos adversários de nossa causa. Embora já desencarnado? Insistiu Paulino. Não importa, de uma maneira ou de outra, eles não perdem a esperança de atingi-lo, se jamais lograram lhe alcançar o espírito nobre, que não se lhes mostrou vulnerável aos propósitos inferiores, em nenhum lance de sua abençoada trajetória no mundo. Não desistem de pelejar para que a sua obra mediúnica caia no esquecimento ou de suscitar escândalos que lhe envolvam a personalidade. Estes nossos irmãos, perguntei, praticam o que poderíamos chamar de obsessão à distância? São especialistas na área, elucidou o mentor. É promovido uma triagem entre os de maior capacidade de mentalização e, evidentemente, entre os que se mostram mais arraigados ao sentimento de ódio, inimigos incondicionais da doutrina. Ao fundo, a litania dos monges prosseguia, nos incomodando os ouvidos. Nova pausa. Vibremos, agora, contra Cicrano, ordenava a entidade de olhos mais penetrantes e encovados. Ele nos tem sido grande estorvo. Tornemo-lo hipocondríaco, mentalizemos várias doenças para ele: câncer, AIDS, neuroses, estados depressivos. Não nos esqueçamos de que o medo é uma grande alma contra ele. Vibremos para que nódulos de forças mentais se lhe instalem na mente e nas regiões dos chakras, principalmente do coronário, do frontal e do gástrico. Vibremos com toda a nossa capacidade contra o cicrano, que está prestes a sucumbir. Vibremos. O estranho ritual era, sem exagero, de causar pavor. Eu jamais soubera de uma coisa daquelas e, só de imaginar que, um dia, o meu retrato, quando encarnado, pudesse, talvez, ter estado ali naquele altar ou em outro semelhante, senti um frio me percorrer a espinha. Se, por exemplo, uma única vibração negativa de alguém que conosco não simpatiza pode, não raro, ter uma influência nefasta sobre nós, escancarando caminhos e consequências espirituais imprevisíveis, expondo-nos, quando no corpo,
Há tantas dificuldades. Então, que poder não se concentraria numa coleção de pensamentos infelizes a dardejar de maneira ininterrupta, nos elegendo por vítimas? 30. Afastamo-nos dali, continuando a percorrer os corredores daquela tétrica caverna que albergava tantas atividades espirituais clandestinas. Sinceramente, repito, eu estava pasmo. Não se impressione tanto, Inácio, comentou Odilon. Você sabe que essas coisas existem até mesmo na Terra, nos rituais da chamada magia negra. Eu sei, Odilon, eu sei, respondi, mas eu nunca havia presenciado algo semelhante. De vez em vez, nos surpreendíamos. A porta do sanatório, que dá para uma encruzilhada, com despachos e fetiches que, com certeza, eram endereçados a algum interno, funcionário ou mesmo a mim. No entanto, comparados ao que vi, era coisa de amador. Eu estava pensando, Dr. Odilon, interveio Paulino com propriedade, no fato de os nossos irmãos médiuns muito raramente se preocuparem em orar uns pelos outros. Geralmente, meu filho, emendei, quando não assumem uma postura de completa indiferença em relação aos companheiros, vibram negativamente. Inácio, não generalizemos, ponderou o mentor. Não o estou fazendo, Odilon, mas é a pura verdade. A gente tem a impressão, vendo o que acabamos de ver, de que os maus ou os ignorantes agem com mais convicção do que os bons ou que supõem ser. Faço, inclusive, uma autocrítica, porque, em nossas sessões mediúnicas, raramente nos lembrávamos de orar por um companheiro em dificuldade. No máximo, pronunciávamos o seu nome, que deixávamos escrito numa tira de papel sobre a mesa, entregando o caso à vontade dos benfeitores. A observação de Paulino merece, de nossa parte, maiores considerações. Em verdade, os nossos irmãos encarnados, a serviço da causa que nos é comum, deveriam cultivar o hábito sistemático da prece, permutando vibrações de paz, encorajamento, saúde, alegria. Não há médium que consiga seguir adiante no cumprimento do dever, se ele não cultivar o hábito da oração cotidiana e não contar com o apoio das preces daqueles nos quais consiga despertar alguma simpatia. Referimos-nos aos médiuns, mas, por extensão, a todo tarefeiro espírita bem intencionado, que encontra inúmeros obstáculos no que se propõe realizar. O Evangelho ainda conta muitos inimigos na terra e, sem desejar fazer alarme, a pressão psíquica que as entidades infelizes exercem sobre os nossos confrades dedicados à difusão das ideias espíritas entre os homens é muito grande. Seria, pois, de relevante importância que os nossos companheiros, combatendo as inclinações negativas, como, por exemplo, o ciúme, a inveja e o personalismo exacerbado, adquirissem o costume de vibrar positivamente uns pelos outros, torcendo pelo seu bom desempenho nas atividades doutrinárias que abraçaram. Todavia, Odilon, sejamos francos, é raro que nos deparemos com um espírita tendo semelhante grandeza de alma. Na atualidade, reafirmo o que digo nas páginas que tenho tido oportunidade de escrever, transformando-as em livros, é o império da desunião, da disputa velada, dos conflitos de opinião, de escusos interesses em jogo. Muita gente interpreta que eu esteja a criticar o movimento, com o intuito de demoli-lo, ou a censurar os confrades, com o intuito de desestimulá-los. A intenção que me move é completamente diferente, e lamento os que me julgam interpretando as minhas palavras e colocações de maneira literal. O que pretendo é despertar ou, para empregar um termo mais atual, provocar, a fim de que os nossos irmãos se libertem do jugo opressor da mesmice, do marasmo imperceptível que se rendem, individualizando-se em excesso, sem se integrarem no todo de que fazem parte. Doutor Inácio, confortou-me Paulino, eu não sou ninguém para dizer isto ao senhor, mas noto que muitos espíritas, quando se dispõem a interpretar o que lhes escrevemos,
Se apegam à letra da informação muito mais que os nossos irmãos protestantes se apegam à letra das Sagradas Escrituras. Revelam-se incapazes de nos destacar a intenção construtiva ou, no caso específico do Senhor, a forma descontraída e alegre. São ortodoxos demais, meu filho. O Espiritismo, sem dúvida, é uma doutrina séria, mas não podemos ser excessivamente formais em nossa lida com a verdade, mesmo porque, embora mortos, não deixamos de ser humanos. Em meu primeiro livro escrito depois de morto, Sob as cinzas do tempo, eu me refiro diversas vezes ao meu antigo hábito de fumar. Pois bem, segundo soube, houve alguém que teve o capricho e a paciência de contar o número de vezes em que eu fiz menção ao tabaco, para chegar à conclusão de que não sou um espírito superior. Ora, para tanto, ele não precisaria ter se dado a tão estafante trabalho. Eu, Inácio Ferreira, não passo de espírito comum e não sei até quando terei que repetir isto. Agora, uma coisa faço questão de deixar claro: muitos espíritas, ao deixarem a velha carcaça, se surpreenderão, não com o mundo espiritual ou com o que possam facear além da morte, mas, sim, consigo próprios, que, de um instante para o outro, se sentirão constrangidos a reformular ultrapassados conceitos. E não estou rogando praga em ninguém. Paulino e Odilon sorriram, e prossegui: faço votos para todos cheguem por aqui em melhores condições do que eu e, quem sabe, sob os seus ombros recurvados alguém esteja a esconder asas de anjo, não é? Tudo é possível. Mas, para ser sincero para comigo mesmo, vou lhes dizer, eu quero distância de espírita moralista, quanto mais longe melhor. A conviver com eles, eu escolho o umbral. Esse pessoal enquadrado, ou quadrado, não sei, ao chegar deste outro lado, Inácio, advertiu meu mentor, cuidado com o que você vai dizer. Não, Odilon, eu não vou dizer nada demais. Chega desse outro lado, prossegui, solta a franga, Inácio, é um dito popular. Não estou cometendo nenhum despautério. Esses padres de antigamente e esses que se impõem uma disciplina militar, parecendo viver de continência, quando fogem do raio de observação do povo, pelo qual se sentem policiados, mostram-se como são. Esses homens excessivamente machistas, quase todos, deixemos aqui uma válvula de escape para um ou outro, reencarnarão mulheres paredeiras, rodeadas de filhos catarrentos, a limpar as narinas nos vestidos rodados delas. O espírita, via de regra, imagina que os seus privilégios começarão assim que botar a ponta do nariz ou do queixo para fora do túmulo. Esqueçam. E um conselho eu lhes dou: se os espíritas puderem se reconhecer vivos depois da morte, olhem em torno de si e agarrem, com ambas as mãos, a primeira chance de trabalho que tiverem. Nem que seja de arrancar mato. Nada de esperar serem conduzidos pelo Dro. Bezerra de Menezes nos braços ou por Eurípedes Barçanufo a guiá-los entre as sombras do caminho. Estou errado, Odilon? Ante o silêncio do amigo, continuei, essa história de ter sido médium 40, 50 anos, de ter feito inúmeras palestras, de ter escrito dezenas de livros ou artigos em jornais e revistas, de nunca ter perdido a pose. Isto, sem verdadeira bondade no coração, pouco significa. O mundo espiritual está repleto de espírito engomadinho, com o livro dos espíritos debaixo do braço e mais nada. Eu defendo Kardec, bradam. Defendi a pureza doutrinária. Combati com veemência os opositores da fé raciocinada, desmistifiquei médiuns e evangelizei espíritos obsessores. Fui um fiel guardião de nossos princípios. Coitados! Se não amaram o bastante, se não praticaram a caridade, se não limparam feridas, se não vigiaram o verbo leviano, se jamais empunharam uma vassoura, se não lavaram latrinas, se não limparam vômito, irão, com toda a sua empáfia, para o beleléu. Ah, eu já ia me esquecendo de colocar na lista,
Se nunca se dignaram de pegar uma pequena pá para catar as fezes de um gato ou de um cão, promovendo a higiene do local profanado. Permutando tais impressões, não vimos quando, enveredando por um corredor, em que morcegos tiravam rasantes sobre as nossas cabeças, chegamos a uma espécie de abertura maior com 5 ou 6 mesas repletas de papéis. É aqui, Inácio, disse-me Odilon, que funciona um dos departamentos da central do livro apócrifo. Eu fazia ideia de algo mais complexo, comentei. Para se fazer o bem ou o mal, não há necessidade de muito, mesmo porque o pouco, quando se refere ao bem ou ao mal, tem a propriedade de se multiplicar. Permaneçamos atentos e observemos. Em cada mesa, de 3 a 4 entidades trabalhavam, compenetradas, escrevendo com penas de ganso, à luz de velas que ardiam sobre candeeiros. 2 espíritos circulavam, em silêncio, inspecionando o serviço e fazendo sugestões aos monges escreventes. De quando em quando, um dos instrutores estacava e fazia um lembrete em voz alta: sejam sutis. Os espíritas tudo analisam sob o prisma da razão, procurem escrever para as massas. Nada de livros excessivamente técnicos, que quase ninguém lê. As 2 melhores obras serão escolhidas premiadas. Escolhidas, exclamei. Escolhidas para quê? Para serem transmitidas, sob a chancela da mediunidade, aos nossos irmãos encarnados, semeando-se a feição de joio em meio ao trigo. Abordem assuntos polêmicos com discrição, lembrava o outro instrutor que, a minha análise, pelo seu jeito vacilante de caminhar entre as mesas, dispostas em semicírculo, era cego. 31. Durante, aproximadamente, 40 minutos, observamos, sem maiores comentários, o que se passava na denominada central do livro apócrifo, naquele departamento da vida espiritual, situado numa das regiões subcrostais que concentrava múltiplas atividades contra a doutrina, a cargo de uma facção dos monges beneditinos. Eu já me sentia algo impaciente, de permanecer ali, imóvel, naquela atmosfera sufocante e lúgubre, quando um dos instrutores anunciou: faremos, agora, a costumeira pausa para a refeição. Deixem tudo como está. Retornaremos dentro de 1h30. Procurem não se atrasar, porquanto os nossos superiores têm pressa de analisar a produção literária obtida. O momento é propício à disseminação de obras que, confundindo o pensamento da maioria, sejam favoráveis às ideias que defendemos. 1h30. Não se atrasem ou serão eliminados. As entidades, revelando visível desgaste intelectual, pelo esforço empreendido, retiraram-se do ensombreado recinto em que escreviam, inclusive os 2 instrutores que lhes inspecionavam o trabalho e, assim, com a devida cautela, pudemos nos aproximar, examinando os manuscritos. Procuremos não tocar em nada, advertiu-nos Odilon. Por sobre uma das mesas onde me chamara a atenção a celeridade com que redigia um dos religiosos, pude ler, de maneira sucinta, as seguintes anotações de um capítulo: o Espiritismo, infelizmente, é uma doutrina que, tendo surgido promissora com Allan Kardec, o codificador, jaz ultrapassada em muitos de seus fundamentos. Vários conceitos necessitam ser revistos com urgência, em face do vertiginoso progresso científico de nossos dias. O Livro dos Médiuns é uma das obras do chamado Pentateuco, que carece de ser refundida, e a Gênese, que nos parece uma colcha de retalhos de assuntos sem unidade, deveria ser toda reescrita. O Evangelho segundo o Espiritismo é, por sua vez, uma obra arcaica, de conteúdo extremamente singelo, que se transformou numa cartilha de orações para as almas simplórias que manuseiam, em suas páginas, com o devido respeito que nos merece. O seu autor deixa evidente o propósito de sobrepor o Espiritismo, no que tange à interpretação dos textos evangélicos às demais crenças cristãs.
O que eu estava lendo era um comentário à margem de um romance cujo tema central era a reencarnação, na urdidura da trama, aparentemente ingênua, capaz de levar às lágrimas os que acompanhassem aquela história comovente. Críticas veladas ao tríplice aspecto da doutrina despontavam nos lábios de um ou outro personagem. Como é cruel a tese da reencarnação, Júlia, defendida pelos espíritas, dizia Ariel à sua amada. Você já imaginou por quanto tempo haveremos de permanecer separados? Um século? 2? Quando o destino decidirá promover o nosso reencontro? Ah, minha querida, prefiro acreditar que, depois desta vida de amarguras, nos uniremos para sempre. O nosso amor pode mais, repetiu o jovem com dificuldade, agonizando no leito, vítima de tuberculose. Não, prosseguia com a voz tremulenta e cortada, não chore, não acredite no que os seus pais lhe disseram, com o intuito de confortá-la. A gente só vive uma vez e é para sempre. Como poderíamos nos perder um do outro? O que fizemos para merecer semelhante desdita? A reencarnação contradiz a si mesma. Eu já ouvi muitos espíritas falarem na existência de almas gêmeas, no que chamam de teoria das metades eternas. Não chore mais, minha querida, breve nos reencontraremos. Eu a amo, você me ama é somente o que importa. Não se deixe influenciar por ideias que nos retiram do coração toda a esperança. Eu me sentia tentado a continuar lendo aquelas páginas. No entanto, Odilon havia nos recomendado a não tirar coisa alguma do lugar, de modo a não suscitarmos qualquer suspeita com relação à nossa presença. Com discreto aceno de mão, o mentor solicitou que Paulino e eu nos aproximássemos de outra mesa. Vejam. Livros de Chico Xavier, exclamei, basbaque. Este aqui, disse referindo-se ao monge que se ausentara para o almoço, me parece especialista em plagiar. Comparem os textos, incrível. A ideia é a mesma, o assunto é o mesmo, apenas a abordagem é diferente, completou Paulino, constatando a cópia, a abordagem e o vocabulário, mas, perguntei, qual a intenção? O conteúdo pouco diverge. Espalhar a dúvida e a descrença, respondeu Odilon, colocar em xeque a autenticidade mediúnica e levantar suspeitas. Será possível que algum médium se disponha a tanto? Questionou Paulino, obtendo o silêncio do instrutor como resposta. Passando a uma terceira mesa, nos deparamos com literatura de natureza infantil. Não é possível. Até as crianças. O monge, exímio desenhista, criava uma história em quadrinhos, em que os protagonistas principais, uma mosca e uma abelha, dialogavam entre si. Não me condene, dizia a mosca, lacrimosa, por eu ter nascido assim. Que culpa posso ter? Eu não pude escolher. Fui criada como sou. Deus não é justo. Atentem para a sutileza da argumentação, recomendou o companheiro. Os homens me perseguem e querem me ver extinta. Quanto a você, abelha, que é associada à beleza das flores, é tida por muito útil. Eu contamino, você nutre. Eu habito detritos, você, a colmeia. Onde está a justiça de Deus? Por que somos assim tão diferentes? Não, eu tenho 1000 razões para não acreditar em nada. Os argumentos com que a abelha procurava contestar a mosca eram, propositadamente, extremamente frágeis e ingênuos, pois da mosca, falava com displicência, cada um tem uma sorte. Quem sabe, um dia, a senhora será uma abelha rainha como eu, ou, pelo menos, uma eficiente operária. A reencarnação está aí, não é? Para os homens e para nós. Eu não sei, redarguia a mosca, desolada. Eu só queria saber o que me fez diferente de você, no princípio, eis a questão que me martiriza. Tudo, segundo creio, é um simples arranjo genético, Pronto. A vida é isto, meu Deus, exclamei, tomado de espanto. Não podemos permitir que este livro seja publicado.
A mente que o está concebendo é diabólica. Vamos rasgá-lo. Acalme-se, Inácio. Reagiu o mentor. De nada nos adiantará simplesmente destruí-los. Os nossos médiuns e editores é que necessitam estar vigilantes. E os pais também, conclui. Sem dúvida. Escolher um livro é como se escolher um alimento. Quase uma hora havia se passado e nos restavam poucos minutos. Vejamos o material que contém mais uma das mesas. Chamou-nos o companheiro para que ficava em um dos extremos do semicírculo. Após rápida análise, observei, material de autoajuda, superficial e, o que é pior, sem compromisso com o Evangelho. Frases esparsas de efeito imediato, dirigidas ao inconsciente. Quase tudo aqui, Inácio, retrucou Odilon, é dirigido ao inconsciente, apelos indiretos ao materialismo. Em tom discreto, comecei a ler para Paulino, sem me descuidar de qualquer ruído nos corredores. Faça o bem, mas faça-o, primeiro, a si, depois aos outros. Se você ainda não é um anjo, não se repreenda por suas atitudes humanas. Vá devagar, a evolução acontecerá naturalmente. Disse-nos o Senhor que é impossível edificar sobre a areia. Desfrute do que a vida lhe oferece e aprenda com a experiência. Ninguém é virtuoso por imposição. O espírito é um espírito a caminho. Não pretenda ser o que você ainda não é e, portanto, não tem a obrigação de ser. Não crie traumas insuperáveis nem confunda prazer com alegria. Todos, na Terra, têm direito à felicidade. O imoral está em sua cabeça e não naquilo que delibere fazer. Cada frase é de dúbia interpretação, sussurrou-me Paulino. Isto, meu filho, é veneno puro, psicologia altamente nociva às mentes incautas. Inácio, Paulino, precisamos nos afastar, advertiu-nos Odilon, percebendo movimentação em um dos túneis que conduzia à ampla câmara em que nos encontrávamos. Depressa, saímos pelo corredor mais escuro, antes de nos retirarmos. Ainda quero que vocês observem algo. Os nossos irmãos espíritas encarnados, efetivamente, não sabem com o que se encontram lidando. Da entrada do túnel, espiei para trás e vi os frades retomando seus lugares, escutando a recomendação dos instrutores. Precisamos terminar logo. Os nossos superiores têm pressa. Há muitas mentes receptivas no mundo, à nossa disposição. A mediunidade está proliferando e fugindo ao controle. Médiuns têm se rebelado contra a orientação da doutrina que professam. No momento, tudo parece nos favorecer. Ambição, personalismo, notoriedade, dinheiro. O daí da graça ficou esquecido. Trabalhem com afinco e serão regiamente recompensados. Trabalhem. 32. Enveredando por um dos muitos túneis que ligavam inúmeras câmaras entre si, como se aquela imensa caverna fosse uma pirâmide soterrada, caminhamos longo trecho praticamente às escuras. Após atravessarmos câmaras de dimensões menores, que estavam vazias, percorremos um túnel mais estreito, que nos obrigava a inclinar a cabeça para baixo, com o intuito de não encostá-la no teto. A impressão que eu tinha era de que o corredor, naturalmente esculpido na rocha, se afunilava, à medida em que descíamos em fila indiana, Odilon à frente e Paulino entre nós dois. Estamos descendo mais? Perguntei. Sim, respondeu o mentor, esclarecendo, mas não se preocupem, logo chegaremos a uma ampla abertura, onde, periodicamente, os monges costumam se reunir com os seus líderes. Os monges que trabalham nesta oficina do mal. Inquiri, quase sem respiração, extremamente incomodado pela atmosfera sufocante. Os nossos irmãos, Inácio, temporariamente distanciados do bem, corrigiu-me Odilon, com a delicadeza de sempre. Não teriam um local mais apropriado para tanto. Continuei, em tom de resmungo. Por que tem que se esconder tanto assim? Onde é que costumamos nos ocultar de nós mesmos, Inácio? Perguntou meu companheiro. Nas profundezas da alma.
É lá ou é aqui? Não sei, disse, batendo com a destra sobre o peito, que nos escondemos a voz da consciência. Pelo menos, tentamos, não é? Nos escaninhos do ser, quem teme a claridade se refugia na escuridão. Quanto mais pode, mais se aparta da luz. Só não teme se expor quem vive de consciência tranquila. Mas poderiam, pelo menos, argumentei com um muxoxo, construir um mosteiro mais acessível. O ambiente aqui é simplesmente irrespirável. E o mau cheiro então? Eu não sei como é que você está conseguindo enxergar. Estamos perto. Inácio, tenha um pouco mais de paciência. Você é mesmo engraçado, meu amigo, comentei, provocando discreto sorriso em Paulino, que nada dizia. Eu estou quase rastejando como um lagarto e você me pede paciência. E como faremos para voltar? Se disser está sendo tão penoso. Para voltar, encontraremos outra passagem. A questão é que, para descermos, por aqui é mais seguro. Estes túneis estão repletos de monges, e se nos descobrirem? Vamos esperar que tal não aconteça, pois, se, porventura, acontecer, estaremos em maus lençóis, gracejou o companheiro que, para mim, tinha perdido a capacidade de se irritar diante de qualquer situação, por pior que fosse. Mas tranquilize-se, tudo terminará sem maiores problemas. Eu não saberia calcular quantos metros ou quilômetros nos havíamos aprofundado abaixo da superfície do solo, naquela região de sombras espessas, na intimidade do orbe. Façamos silêncio, pediu-nos Odilon, estamos chegando. Depois da próxima curva, teremos claridade artificial. Artificial? Indaguei, baixinho, sem obter resposta. De fato, logo em seguida a acentuada curva em caracol, que quase me deixou zonzo, avistamos alguns reflexos em tom avermelhado. Algumas tochas são mantidas acesas, explicou o benfeitor. Movimentem-se com cautela. Adiante existe enorme precipício. Fiquei, literalmente, abismado, com o espetáculo que se desdobrou aos meus olhos, apreciando aquela tétrica beleza. Aqui é o reduto do líder desta comunidade. Quem é ele? Perguntou Paulino, antecipando-me. Lemur, respondeu Odilon. Lemur? Estranhou o jovem amigo. Celestino. Então, é ele. Indaguei, admirando a suntuosidade daquela câmara, cujas paredes de pedra me pareciam recobertas por um musgo vermelho aveludado, como se o recinto tivesse sido caprichosamente decorado com motivos demoníacos. Vejo-no, naquela elevação do piso, apontou o mentor, com a devida discrição, de joelhos diante daquele nicho, em atitude de oração. Atentemos para as suas palavras que ecoam. Eu não consigo entender, reclamei. Ele está se pronunciando em latim, Inácio. Procure escutar, mas não com os ouvidos, escute-o com o seu espírito. Aquele fenômeno, desde que desencarnara, ainda não havia ocorrido comigo. Obedecendo a orientação de Odilon, cerrei os olhos e me coloquei em mais profunda sintonia. Eu continuava escutando em latim, mas os meus olhos liam em português. As palavras ditas por ele começavam a formar frases inteligentes em meu cérebro. Príncipe das trevas, dizia, em exortação insana, inspirai-nos. Mostrai-me a vossa face, para que eu melhor vos sirva. Creio na vossa existência, pois que, em vós, tudo se consome. A criação nada mais é que um imenso sorvedouro. A dor é a vossa ação sobre todas as criaturas. Poupai-nos, no entanto, de sofrer, a nós, que vos juramos servir com lealdade. A cada dia, o vosso império se estende por todo o universo e a vossa vontade sempre prevalece. Inútil o esforço de quantos ousam se vos impor, em nome de um carpinteiro que fizestes morrer na cruz. Desde então, reinais soberano na terra e humilhais, sucessivamente, os que vos desafiam o poder. Mostrai-me a vossa face, para que eu melhor vos sirva.
e se inclinava, repetidamente, como se estivesse ocultando os pés de uma entidade imaginária. Bem, não tão imaginária assim, pois que do estranho e vazio altar incrustado na rocha, relâmpagos avermelhados explodiam e quase tomavam forma, como se a indefinida face do mal intentasse se materializar. De súbito, em ímpetos de cólera, Celestino se ergueu, frustrado, e começou a gritar como se fosse uma fera: Mostrai-me a vossa face, para que eu melhor vos sirva. Por quê? Por que não vos dignais de me mostrar o rosto? Por quê? Por quê? Desferindo golpes no ar, blasfemava em altos brados, pronunciando termos chulos que não me é lícito reproduzir. Seria uma crise de demência, na loucura que se lhe cronificara no espírito. Lêmur, ou Celestino, adquiria, então, proporções gigantescas. Os seus membros, braços e pernas, distendiam-se assustadoramente, o seu tórax se alargava, orelhas afiladas e olhos injetados de sangue. Ele era, sob aquela capa negra, a figura ou personagem que evocava em sua prece macabra. Ele, aos poucos, se transfigurava na entidade que a existência fictícia projetava como sendo real, fora de si. O mal é sempre uma exteriorização de nós mesmos, lamentou Odilon, consequência de nossas mazelas, de nossa rebeldia e da nossa falta de iniciativa em promover, no íntimo, as mudanças necessárias. O espírito, quanto mais avança em intelectualidade e menos progride moralmente, mais dificuldade encontra para amar, tornando-se extremamente difícil admitir os próprios erros e predispor-se à indispensável renovação. Em casos assim, sem a misericordiosa intervenção da lei divina, a ignorância se perpetuaria no espírito e, de fato, acabaria originando entidades demoníacas que se cresceriam em poder e domínio. Em poder e domínio, exclamei. Como assim? Os espíritos altamente intelectualizados são detentores de certos conhecimentos das leis que regem os princípios da vida, não sabem e nunca saberão tudo, porque o conhecimento do amor é o natural complemento da sabedoria. Incapazes de amar, sempre se reconhecerão limitados, todavia apenas os que já lograram desenvolver o sentimento conseguirão se lhes sobrepor no domínio das forças da natureza. Caminhando de um lado para outro, Celestino agora gritava, repetidas vezes, esmurrando as paredes da grande caverna que elegera por palácio: Osório! Osório! Até você, Osório, me abandonou? Quem o terá sequestrado de mim? Onde está, que não mais me atende ao chamado? Quem terá isolado a sua mente da minha? Permaneçam aqui, ordenou-nos Odilon. Não se arrisque, atrevi-me a aconselhar o amigo, adivinhando-lhe o intento. Conservem-se de pensamento vigilante, tentarei dialogar com o nosso irmão. Quem sabe, é a oportunidade de lançarmos novas sementes no terreno árido de seu espírito. Nada é por acaso. Não viríamos aqui por mera curiosidade, numa excursão aventureira. Algo de útil estamos sendo chamados a fazer, em nome do Senhor. Eu vou descer. Sem que eu soubesse como, um mentor em rápido movimento, venceu a considerável altura entre a abóboda e o piso da caverna e, assim que tocou suavemente o solo, chamou o deslocado monge pelo nome: Irmão Celestino, você? Redarguiu, contendo-se a custo em sua ira, ao identificá-lo. Como se atreve a invadir a minha privacidade? Responda-me, cão insolente. 33. Observei que, se pudesse, Celestino teria avançado contra Odilon e o agredido. Todavia, rodeado por branda aura de luz dourada, que criava em torno de si uma espécie de campo magnético, o instrutor o constrangia a manter-se a relativa distância. Não se contentou em interferir em meus planos, você com tais amigos seus. Veio desafiar-me em meu próprio reduto. Pretende, acaso, a minha desmoralização? Apague essa luz que o protege e você verá do que sou capaz. Covarde! Não fique assim, me olhando desse jeito. Venha para as vias de fato. Boçal. Tolo.
despretensioso. Impassível, diante do monge que se transfigurara de forma descomunal, Odilon, em sua estatura menor, dava-me a impressão de que era Davi emergindo das páginas bíblicas, enfrentando de novo Golias, o gigante filisteu. Em atitude íntima de prece, permanecia calado, sem sair do lugar, recebendo as agressões verbais que lhe eram feitas. Vamos, reaja, prosseguia Celestino, desafiador. Você não é homem? Creio que não, não é? Certamente, não lhe corre uma gota de sangue nas veias. Você é um frouxo. Saia daqui. Afaste-se de minha casa. Não me perturbe com a sua presença. Eu o esganarei com uma só de minhas mãos. Venha, venha para a penumbra, irmão Celestino, tentava argumentar Odilon. Aqui estou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Jesus Cristo coisa alguma. De há muito, deixei de crer nessa mentira. E não me chame irmão, pois não sou. Tudo não passa de uma armação pela conquista do poder. A vida é uma luta, em que os mais fortes subjugam os fracos. Nada mais do que isto. Não pretenda me convencer do contrário. Vocês optam pela luz, nós optamos pelas trevas. Vocês pelo que chamam de bem, e nós pelo que rotulam de mal. Puro convencionalismo. Nós simplesmente nos defendemos da ambição de vocês, adeptos de um louco que morreu como merecia morrer, na cruz, sem que o Deus que lhe pregava a multidão viesse socorrê-lo. Ora, que pai é esse que abandone o filho às mãos de seus adversários? Estamos no universo, sem saber o porquê. Não há voz que responda a uma única de nossas perquisições. Você não possui argumentos para demover-me das ideias que me inspiram as atitudes. Erguendo as mãos na direção de Odilon, o monge os conjurava e, de seus olhos, partiam chispas que, ao alcançarem o escudo protetor de seu campo magnético, se transformavam em cinzas. Celestino, ou Lemur, extremamente enfurecido, andava em círculos, à semelhança de um predador à espreita de um ponto vulnerável para desferir em sua vítima um ataque fatal. Deixa-me agarrá-lo e, então, veremos se seu Jesus aparece para salvá-lo. Eu o manterei aqui, em minha companhia, cativo para todo sempre, e gargalhava totalmente ensandecido. Você e eu não passamos de dois vermes iguais, a diferença é que um prefere rastejar à noite, e outro à luz do dia. Nascemos do mesmo parto que nos infelicita para a eternidade. Fomos gerados pelo mesmo ventre que nos expeliu para o sofrimento. Que lhe importa, pois, a minha dor ou que me importa a sua? Onde está Osório? Vocês o tiraram de mim. Há semanas, rastreio, em vão, o seu pensamento. Temos planos juntos. Não se intrometa, canalha. Bandido. Apague essa luz e tenha coragem de me deixar aproximar. A claridade que você enxerga em mim, Celestino, é reflexo da oração. Ela não me pertence. Quem sou eu, senão um obscuro servo do Senhor, a luz do mundo? Concordo, eu e você somos, sim, iguais, filhos do mesmo Pai que nos criou para a felicidade eterna. Portanto, somos irmãos. Tivemos o mesmo princípio e caminhamos para a mesma destinação. A estrada é repleta de atalhos perigosos, nos quais, tantas vezes nos equivocamos. E, responda-me, quem os terá criado, os perigosos atalhos aos quais você se refere? Eu? Você? Ora, não faça cena de humildade. Poupe-me. Não menospreze a minha sagacidade, nem faça pouco da minha inteligência. Vocês têm neurose de Deus. Será que não percebem a coragem do caos por lei acima das demais? Tudo tende à destruição, à morte, ao nada. Desde que surge no berço, o homem está fadado a gemer e a chorar. Qual é a duração da alegria? O prazer, que vocês tanto condenam, pelo menos é uma sensação renovável. Melhor assim. O que antecede o prazer é prazer também e, depois, a expectativa de mais prazer é gozo infindo.
Só o verdadeiro amor nos proporciona inalterável sensação de plenitude. Eu sabia. Você tem um sofisma para contestar tudo. Palavras, palavras, palavras. Elas não prevalecem contra a realidade. Temos a lógica a nosso favor. Faça uma enquete. Fui religioso durante séculos e nunca presenciei um milagre sequer. Nunca experimentei um estado de arrebatamento espiritual. Nunca convivi com um santo. E a igreja que os cria, os teólogos. A religião se baseia numa grande mentira. Que seja, então, como querem. Não há quem viva sem algo que o motive a ambição. Celestino, não analise as coisas apenas pelo seu ângulo de visão. Não distorça a verdade, em benefício próprio. Você sabe, meu irmão, que não é assim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. É inegável a marcha do progresso e o aperfeiçoamento da humanidade. Quase 2000 anos se passaram, desde que o Mestre nos legou inesquecíveis lições. Não somos nós que os oprimimos ou lhes retiramos espaço, é a força mesma das coisas. Assim como o verme, que rasteja no subsolo, desconhece os propósitos do sol, no firmamento, quem somos para questionar os desígnios do Criador? Como negar à criatura a excelência da criação divina? Toda revolta é inútil. O tempo, que tudo transforma sem violência, aos poucos altera as estruturas mais íntimas das coisas e dos seres. Ninguém logra burlar as leis soberanas que regem os princípios da vida. Se a algo estamos fadados, é a perfeição. Há quantos séculos você intenta se opor aos apelos da razão? Terá, porventura, conseguido fazer com que silenciasse em você, por completo, a voz da consciência? Não, não, redarguiu o monge, apertando a fronte com ambas as mãos. Isto é uma perturbação. Somos doentes, não nego que somos doentes. Escuto, sim, de longe em longe, o eco de uma voz que não se cala. A natureza é imperfeita. Dizem vocês que somos perfectíveis. Como? A perfeição não pode ter por berço a imperfeição. De um ovo de serpente não nasce um pássaro. Deixe-me. Retire-se de minha casa. Não acrescente peso sobre o meu espírito. As suas palavras. Você é um poderoso demônio. Vê aquele altar vazio? Perguntou, apontando para o nicho na pedra, diante do qual, momentos antes, se prostrara. Pois bem, eu ofereço a você. Ocupe-o. Estou cansado. Quem sabe a sua face que eu tanto espero ver? Muitos, milhares e milhares, virão até aqui para adorá-lo. Prometo servi-lo com fidelidade e concorrer para que lhe obedeçam. Você é o mais indicado para ocupar um de nossos tronos de comando. Tome-o. Eu ofereço a você, graciosamente. Unase a nós e não mais terá que pensar em virtude alguma e nem se submeter às misérias de um corpo perecível. Você será sobre-humano e viverá, para sempre, fora das contingências impostas por tempo e espaço. Irmão Celestino, falou Odilon, com indefinível inflexão de ternura, como você pode se esquecer assim? Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo que há em cima no céu, e do que há embaixo na terra, nem de coisa que haja nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe prestarás culto, recusa a oferta com que o honro. É mais ambicioso ainda, não é? Humilha-me a tal ponto. Ah, que ninguém esteja a nos ouvir neste meu instante de fraqueza. Por instantes, imaginei que você não se furtaria, mas, com certeza, sonha mais alto do que eu próprio poderia supor. Se renega o posto de Satã, é porque almeja o lugar de Deus. Agora, finalmente, você se mostra. Nós, os que estamos nas trevas, não servimos, não é mesmo? Preconceituoso,
Engana-se, meu irmão. Quem sou, que sequer me sinto em condições de ocupar o insignificante espaço que a misericórdia divina me concedeu no contexto da criação? Engana-se. Dentro de minha absoluta falta de lucidez, a única consciência que guardo é do nada que sou. Talvez, por este motivo, a tendência que revelo, com outros amigos meus, de descer sempre, procurando o lugar que me compete. Há mais distância entre o meu pobre espírito e Deus do que entre o grão de areia e o sol. Lamento se, por instantes, o inspirei a se equivocar no juízo formulado a meu respeito e peço-lhe que me perdoe. Com certeza, muito ainda devo e preciso melhorar, de modo a não suscitar, em ninguém, com a minha presença, ideias e emoções que os induzam ao erro. Você é terrível, vociferou o monge, abrindo os gigantescos braços sob a capa escura, qual se transformasse num enorme morcego esvoaçante. 34. Eu sei bem qual é o seu plano, prosseguiu Celestino, impedido de se aproximar de Odilon pelas emanações luminescentes de sua aura. Você pretende me convencer a reencarnar, não é? Nunca. Esquecer o que fui e o que sou, submisso às misérias da carne putrescível, irmão Celestino, a parte ou benfeitor, o corpo que ocupamos agora, deste outro lado da vida, não será igualmente constituído de matéria, da matéria que se desgasta e envelhece. Quem lhe disse que a nossa organização perispiritual difere muito do organismo dos que morejam no corpo físico, exposto aos fenômenos da morte? Estamos ainda muito distantes da condição dos seres angelizados, que já se libertaram da transitoriedade da forma. O corpo espiritual de que ora nos revestimos e, através do qual, nos expressamos, é formado de células análogas àquelas que nos estruturavam o arcabouço biológico que, tantas vezes, ocupamos no mundo. Não nos iludamos. Todos haveremos, sim, de padecer uma segunda morte, uma terceira e, assim, sucessivamente, até que, um dia, alcancemos a condição de espíritos puros. Morreremos muitas vezes, na terra e no além, deixando para trás o cadáver de nossas ilusões e o esqueleto de nossos pesadelos. A mente, Celestino, a nossa mente, tem o poder de nos ludibriar, pela ação de mecanismos ligados ao próprio inconsciente. O que estaria Odilon preparando? Inquiri, em silêncio, acompanhando a sua argumentação, reparando que o monge, em algum ponto do inusitado diálogo que travavam, se lhe fixara mais detidamente a atenção nas palavras. Foi o seu erro, ou melhor, a sua bênção. Para muitos de nós, séculos se desenrolam como se não fossem mais do que alguns dias, e vice-versa, ou seja, dias transcorrem qual se fossem séculos, e nos sentimos desnorteados, no tempo e no espaço, embora tudo nos pareça cronológica e geograficamente correto. Quando perdemos o equilíbrio e nos falta o indispensável bom senso, escravizados à órbita dos interesses mesquinhos, que se perpetuam indefinidamente conosco, não nos damos conta do que se passa fora e dentro de nós. No entanto, as leis que regiam os princípios da evolução continuam a atuar sobre as coisas, indiferentes à nossa rebeldia ou aparente inanição. Aonde é que você pretende chegar? Gritou Celestino, que, pela primeira vez, me pareceu fragilizado. Não me canse os raciocínios, seja mais discreto. O que você está fazendo comigo? Pare de falar. As suas palavras soam-me terrivelmente aos ouvidos. Fale de uma vez ou cale-se. Pois bem, meu irmão, olhe para si mesmo. Há quanto tempo não repara em seu próprio corpo? Eterno, Celestino, eterno e imutável só Deus o é. Tudo o que não se identifica com a divina vontade se deteriora. Porventura, você julga ser o que sempre foi? Não o creia. Não raro, os que habitam uma casa são os últimos a admitir que ela esteja prestes a desmoronar. Já que você, meu irmão, me pediu para ser mais direto, olhe, atentamente,
para o corpo que considera vigoroso, olhe para as suas mãos, para suas pernas, para o seu tórax, para a sua face. Olhe, Celestino, olhe e não mais evite a própria realidade. Por acaso, está tentando me sugestionar?